Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, episódio de número 248, episódio especialíssimo. E aí vem o primeiro grande ponto. O episódio de número 248, ele traz algo muito claro, ele traz algo muito forte, e que você já deve anotar aí de logo no título. Talvez aqui tem uma regra no podcast, que toda frase de impacto que você deve anotar, você deve colocar nos comentários, né? Você deve reproduzir para mim se você é mentorado no WhatsApp, no WhatsApp exclusivo. E a frase é uma frase de autoria do professor Alan Vinícius, que assim aduz: a intranquilidade que te desespera também é a intranquilidade que te move. Então, a intranquilidade, ela te desespera, mas também te move. Assim, professor, eu odeio me sentir intranquilo, eu odeio me sentir intranquila. Fica comigo, porque antes eu tenho alguns recados. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, olha só. Talvez alguns digam assim: professor, às vezes eu fico tão intranquilo, tão intranquila, que eu não consigo fazer mais nada, eu paraliso. E de fato isso pode acontecer. Mas eu gostaria de trazer um grande exemplo do que eu consigo observar ao longo desta jornada. São 17 anos de um contato diário com estudantes que se preparam para concursos públicos. E nesse contato são mais de 15 mil alunos, são mais de 5 mil alunos aprovados, alunos e alunas. E o grande exemplo que é importante lhe trazer é o seguinte: quando eu faço análises de perfil estudantil, eu faço isso todo santo dia. Quando eu faço essa análise, isso quando eu estou me referindo de segunda a sexta-feira, em alguns casos excepcionais, nos finais de semana, o que eu noto? Que uma frase, ela acaba sendo a maior busca, uma palavra em verdade, que é a palavra estabilidade. E essa estabilidade, ela geralmente tem duas diretrizes: a estabilidade profissional, que é a segurança de você não ser a qualquer momento colocado para fora do trabalho que você exerce no âmbito da iniciativa privada, mas principalmente a estabilidade que é mais relatada é a estabilidade financeira. Então, note que a ausência de estabilidade financeira em seu momento atual, talvez ela te desespere. Porque quando você tem uma conta para pagar e você não tem de onde tirar, talvez isso lhe dê dor de cabeça, isso dê vontade de você não levantar da cama, isso dê vontade de você dormir, isso lhe dê vontade de você não querer atender ligação de ninguém, de você querer se isolar. Por quê? Porque aquele desespero, ele é um desespero muito grande. Mas note que é exatamente a vontade de sair dessa situação que faz com que você levante todos os dias e vá em busca do seu trabalho, de fazer o melhor no seu trabalho, para que você possa, por exemplo, ser promovido ou promovida e ter um ganho financeiro naquele momento. É isso que lhe move a fazer uma segunda graduação, para que você tenha uma qualidade profissional maior, porque você vai melhorar o seu currículo e, consequentemente, você poderá expandir horizontes, talvez mudando, inclusive, de carreira. Talvez você indo para uma pós-graduação, porque você se qualifica mais, ou no nosso universo aqui, você tentando sair da carreira da iniciativa privada e ingressando na carreira pública. Então, note que o que talvez tenha gerado o desejo de estudar para concursos foi essa intranquilidade, foi essa raiz relacionada à ausência da estabilidade financeira. Então, note que o fator
A ausência de estabilidade financeira gera uma intranquilidade. Isso é uma intranquilidade. Ela espera, ok, e é legítimo, eu entendo como você se sente. De verdade, sinta muito o que eu estou te falando. Só que é essa intranquilidade também que faz com que você se mova a transformar a sua vida. E eu vou além. E eu vou além. Quando você tem pessoas que dependem de você, como é o caso, por exemplo, de um filho, de uma filha, como é o caso de pais idosos, como é o caso de familiares que têm algum tipo de deficiência e que você tem o grande objetivo de ajudar, eu não tenho dúvidas que essa intranquilidade, ela lhe move ainda mais a dar o próximo passo. E é exatamente aí que surge um segundo elemento que você precisa trazer do campo da inconsciência para o campo consciente. Existe um elemento que mantém esta chama acesa. E esse elemento, ele precisa ser nutrido. Porque a partir do momento que você nutre este elemento, não tenha dúvidas que quando tudo parecer que não tem mais alternativa, é exatamente esse elemento que vai dizer: siga firme, e dias melhores virão. Anote aí o grande elemento que vai fazer você continuar, mesmo em momentos de extrema adversidade, chama-se o sentimento esperança. A esperança, ela faz clarear quando tudo está escuro. O elemento esperança faz com que você veja a luz quando tudo parece turvo. O elemento esperança é justamente aquele que nutre o desejo, a aparição futura de dias extremamente diferentes daquele que você está vivendo agora. E é esse sentimento, é este elemento que vai fazer com que você consiga ter, anote aí, resiliência. A esperança, ela traz a resiliência. E, consequentemente, essa resiliência, você está tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada e se mantendo em pé. E mantendo-se no objetivo, aí vai gerar constância, né? Ou consistência. Só que talvez se fale assim, gente, e como é que eu posso nutrir essa esperança? Como é que essa esperança ela pode ser alimentada se eu estou vendo na minha vida sempre fatores tão ruins? Se eu estou vendo na minha vida sempre aspectos de extrema negatividade? A palavra que vai nutrir essa esperança é uma palavra pequena, mas com a dimensão enorme. Ela se chama fé. E quando eu falo em fé, eu gostaria aqui de trazer a fé em um cunho tanto da espiritualidade quanto a fé num cunho metafísico, para aqueles que estão mais atrelados à ciência. Então, esta força superior, essa linha relacionada ao cenário de universo, essa linha relacionada ao cenário da espiritualidade, quando você fala em Deus, enfim, algo que esteja fora da nossa dimensão, você precisa enxergar que é algo invisível. É algo invisível. Esse algo invisível, você trazendo como universo, num campo mais científico, ou trazendo como Deus num campo mais espiritual, o nutrir esta força vai fazer com que, mesmo você não vendo, você acredite que algo irá acontecer para modificar a sua situação atual. E quando você acredita que algo vai acontecer, você tem uma razão de levantar. Você tem uma razão de correr atrás, mesmo que você não esteja enxergando nada além da adversidade naquele momento. Isso é esperança, isso é fé, isso é convicção
no universo, para aqueles mais de cunho científico, que vai transformar aquela sua atmosfera. E é exatamente aí que surge o último item do episódio de hoje. Existe uma pergunta que não quer calar. O que diferencia a mentalidade de sucesso daquela mentalidade de fracasso? A mentalidade de fracasso, ela tem que ver para crer. Ou seja, e aí eu não estou trazendo um cunho religioso agora, tá? Eu estou falando no sentido de atitude. Quando se diz que você tem que ver para crer, você está falando o seguinte, que você tem que ver pelo menos um pequeno resultado para você agir. Só que algumas pessoas, e por isso elas têm a mentalidade de fracasso, essas pessoas esperam uma vida. Porque a equação do sucesso, a mentalidade de sucesso, ela conduz exatamente ao contrário. Primeiro você precisa crer. E ao acreditar, o crer está relacionado a isso, e ao acreditar que algo vai acontecer na sua vida, no caso, em análise do podcast, que é a sua aprovação, por isso, como você crê primeiro, por isso você faz por onde e consegue ver o seu objetivo se materializar, o seu objetivo se concretizar. Então, a mentalidade de fracasso é ver para crer. A mentalidade de sucesso é crer. E por isso ela vê. Repito, o crer aqui não é religioso. É o acreditar que você vai chegar lá, que vai acontecer o que você quer. E que por isso você tem tanta convicção que aquilo vai acontecer, que você faz por onde de uma forma tão engajada, que não tem como você não ver o resultado. Então, o crer vai gerar o fazer, que vai gerar a consequência, que é o resultado que você tanto quer. Então, eu vou finalizar o episódio de número 248 com a mesma frase que eu iniciei. A intranquilidade te desespera, mas também ela te move, ela te leva a alcançar resultados extraordinários. Basta lhe dizer que nesse momento que eu estou gravando esse episódio, nós estamos a 10h48 de um domingo. Mas por que que eu estou aqui? Porque eu resolvi, há um tempo, né, desde que fundei o Acerte, crer, acreditar no meu sonho. E por acreditar nele, todo dia eu faço por onde. E por isso eu colho excelentes resultados de sucesso profissional, de reconhecimento profissional, sobretudo por cada um de vocês. O carinho que eu recebo de vocês é o termômetro que, de fato, eu consegui alcançar um patamar de sucesso profissional que só faz crescer a cada dia. Agradeço demais por esse carinho, agradeço demais as palavras que recebo todo santo dia, seja no Instagram, seja através do YouTube, seja através do WhatsApp, seja através do Telegram, através de todas as minhas redes sociais. Um grande abraço e lembre do seguinte, esse tipo de conteúdo ele não pode ficar com você, esse conhecimento não pode ficar só com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir o que de fato lhe marcou neste episódio. Escolhe a pessoa e diz por que que você escolheu ela. Se você está no se você está no Spotify ou se está no YouTube. E ainda, talvez você queira muito esse resultado chamado aprovação, mas você não sabe por qual caminho percorrer, você não sabe por qual caminho seguir. Se esse é o seu caso, clica nos comentários, no meu WhatsApp, 71993811035, bem como no link para falar comigo no Instagram. Manda mensagem, diz, professor, preciso de ajuda para transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 249. Valeu, grande abraço.